Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Quero dizer para vocês que para mim é uma honra, uma satisfação imensa recebê-los aqui no canal do Culto Racional. Nós sempre vamos trazer uma mensagem aqui para poder edificar a sua vida, para edificar a nossa vida e fazer assim com que as pessoas estejam a par das coisas que estão acontecendo e vamos ali sempre estreitando a nossa comunhão com Deus, tá certo? Bom, na mensagem de hoje nós vamos falar sobre um assunto. Eu quero trazer um assunto aqui para vocês para explicar que nós, quando viemos aqui e nós reprovamos algum tipo de comportamento que a gente vê, principalmente nos dias de hoje, que isso não vem de nós mesmos. Causa, sim, uma indignação, uma chateação, porque quando nós buscamos parâmetros, buscamos o critério, né, daquilo que Deus ensinou, dos motivos pelos quais Ele ensinou, a maneira que Ele ensinou, o que Ele fez para nos ensinar, e nós vemos a distorção disso tudo, como se o que Deus falou não fosse nada, isso causa na gente uma indignação. E outra coisa, e a gente vê aí a população, a humanidade, caminhando a passos largos, né, para esse tipo de ensinamento, abraçando isso aí, e a gente vê as pessoas, ao invés de estarem se aproximando de Deus, elas estão se distanciando cada dia. Então eu tenho que falar, tá certo? Não me leve a mal, vou ser taxativo mais uma vez, mas eu tenho que trazer para você aqui um texto que nós estávamos ali lendo, observando e refletindo, porque já acontecia naqueles tempos o que hoje acontece a rodo. E eu queria que você registrasse aí o livro de Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 30. São 2 versículos apenas, mas vão retratar e vão especificar exatamente aquilo que está acontecendo hoje, a indignação de Deus, tá bom? No versículo 30 diz assim: portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, Ele disse. Tá vendo? Isso aqui já acontecia nos tempos bíblicos, mais precisamente na época de Jeremias. Jeremias, um dos profetas de Deus, renomados, profeta, sabe, que foi verdadeiro, que sofreu. O profeta Jeremias sofreu por falar a verdade. Ele foi achincalhado, ele foi jogado num poço de lama, passou uma noite num poço de lama, apanhou por causa de falar a verdade, por falar aquilo que Deus queria que se falasse. Tá, eu estou falando de Jeremias, agora vamos trazer isso para o nosso tempo. Eu pergunto para você, será que existe hoje lugares ou supostos homens de Deus, estão dizendo aí que são homens de Deus, né? Eles gostam de nomenclatura, de pastor, de bispo, apóstolo, reverendo, eles gostam das nomenclaturas, né? Para poder serem reconhecidos, né? Mas existe isso no nosso tempo? Será que existe? Você pode fazer os seus comentários também. Será que existem homens que furtam a palavra de Deus? Você sabe o que Deus quis dizer com furtar a palavra dele? Significa o seguinte, tá? Então nós temos aqui a Bíblia. O que está escrito aqui já está escrito. Ponto. Já está escrito. Ah, mas a interpretação não. Aí o sujeito rouba a interpretação. Por quê? Porque ele tira aquele texto do contexto. Ele tira aquele texto ali do contexto e aí ele cria uma doutrina. Ele cria ele inventa alguma coisa para poder ter o controle na vida das pessoas. Ou para levar as pessoas a fazerem aquilo que ele deseja, uma manipulação. Aí eu pergunto para você, tá certo isso? Existe isso hoje ou eu estou inventando aqui? Ou existe? Existe. Existe. Eu falo com conhecimento de causa. E não é falar mal, porque aí eu te pergunto, né? A pessoa fala assim, fica falando mal. Não é falar mal. Veja bem, presta atenção, vou repetir aqui, vou te fazer uma pergunta. Responda, por favor, para a sua consciência. Seja sincero, seja verdadeiro, por favor. Eu procuro vir aqui ser transparente com vocês. Então olha só, isso aqui é Deus falando, portanto,
eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor. Diz o Senhor, é Deus que está falando, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Aí ele diz, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Então primeiro ele fala que furtam as minhas palavras. Então o que ele faz? Ele pega a palavra de Deus, porque aí você vai nesses lugares, eles vão falar, não, inclusive está lá na Bíblia, lá na palavra, lá no capítulo tal, versículo tal, lê aí comigo. Aí a pessoa lê. Só que ele não pega o contexto da história. Ele pega aquelas palavras, furtou as de Deus, ele coloca as dele e fala assim, ó, foi Deus que disse. Ele coloca as dele. É isso que Deus está falando aqui. Aí eu pergunto para você, Deus está dizendo aqui, Deus está falando aqui que é contra esses profetas. Eu pergunto, Deus está falando mal deles ou Deus está apenas desmascarando eles com a verdade? Você pode responder. Ele está falando mal deles ou ele está desmascarando esses caras com a verdade? É o trabalho da gente. O trabalho da gente. Você vê que eu não fico dando nomes. Fico dando nomes, porque quando a gente dá nome parece que é pessoal. A gente não fica dando nomes, porque se a gente for dar nome aqui, é muita gente, é muita instituição, é muita... E a gente vai aqui à luz da Bíblia. À luz da palavra, você vai saber identificar. Se você é honesto e é sincero. É como eu falava num vídeo passado aí do culto racional, né? Jesus falou, eu sou o caminho. Se você não quer estar perdido, simples, Jesus é o caminho. Ah, eu sou a verdade. Então, se você não quer ser enganado, Jesus é a verdade. Né? Falávamos no culto racional passado aí também sobre Jesus falou, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as palavras que vos tenho ordenado. Então tem que ensinar. Você não quer ser enganado? Cristo tem ensinamento. As pessoas vão nesses lugares só para buscar coisa material, não vai buscar um ensinamento. As pessoas não querem buscar ensinamento. As pessoas querem buscar só material. Quer se libertar das doenças, das perebas, querem ter vida boa, querem... Entendeu? Entende? Então esses caras aí, eu estou falando num contexto geral, não estou falando de A e B, porque isso aqui já acontecia naquele tempo e acontece no tempo de hoje. Acontece no tempo de hoje. Então você tem que tomar cuidado, porque Jesus disse também que no final dos tempos eles fariam sinais para enganar até mesmo os escolhidos. Se possível, até enganar os escolhidos. Então, tenha uma vida pautada aqui na palavra dele. Tá certo? A gente procura através aqui do culto racional, desse canal, procurar ser sucinto, ser objetivo e trazer o que é. Tá bom? Com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa. Não é tipo assim, ó, pessoal, eu acho. Não. O que eu tive que achar, eu achei 30 anos da minha vida em um certo lugar. Ali eu achei de tudo. Mas hoje eu tenho certeza. Tenho certeza. E você não é obrigado a crer nas coisas que a gente fala aqui, mas pesquisa. Perceba se nós estamos sendo sinceros ou não. Tá bom? E aí, se você acha que é sinceridade, acha que vale a pena, se inscreve no canal, seja um inscrito. É simples, aperta o botãozinho ali, inscrever-se, já vai ficar inscrito. Né? Você pode clicar no like, aí, no gostei, pode clicar no dislike também, fica à vontade. Mas vamos participar, interagir, né, nessa igreja que se reúne aqui no culto racional. Tá bom? Um forte abraço para vocês, nós vamos ficando por aqui na participação de hoje. E depois a gente volta aí com mais uma mensagem para todos vocês, tá bom? Forte abraço e até lá.